Olá a todos, é um prazer muito grande estar com vocês novamente e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é o erro no cuidado em saúde, em particular, os problemas que a omissão, o não tratamento do erro pode trazer como consequência para o cuidado em saúde. O erro, ele tem muita relevância na discussão da qualidade do cuidado e da segurança do paciente. Por quê? Porque nós sabemos, existem já um conjunto de trabalhos científicos que mostram que há uma incidência importante de eventos adversos no cuidado em saúde. Pelo menos 1 em cada 10 pacientes internados num hospital sofre um dano. E nós podemos dizer que a maioria desses danos está associado à ocorrência de um ou mais erros no cuidado em saúde. Portanto, falar de segurança do paciente, falar de melhoria da qualidade, falar da redução de danos, significa falar de forma adequada e como tratar e como equacionar o problema do erro no cuidado em saúde. Os erros, na verdade, eles têm uma característica muito interessante, porque eles, de uma maneira geral, eles são atitudes não intencionais, né? Nenhum profissional de saúde objetiva errar de propósito, né? Os erros, na verdade, eles são falhas na realização de um plano correto, né? Eu fiz uma prescrição adequada de um medicamento, e na hora desse medicamento ser aplicado, em vez de ele ser aplicado por via endovenosa, ele é aplicado por via intramuscular, ou uma falha no próprio planejamento da minha ação, né? Em que eu avalio que o paciente não é grave, mas na verdade esse paciente era grave. Então é uma falha de planejamento. É importante comentar também que os erros também podem estar ligados, podem ser também divididos como erros de comissão ou erros de omissão. O erros de comissão em que eu efetivamente pratico um erro através da minha ação, ou os erros de omissão, que estão relacionados exatamente a não fazer alguma coisa que devia ser feita. Acho que a melhor frase que expressa essa ideia é a ideia: errar é fazer a coisa errada quando se intencionava fazer a coisa certa. Alguns dos erros, na verdade, são erros cometidos dentro daqueles automatismos que o ser humano, no seu trabalho e também no cuidado de saúde, pratica. Usando a analogia da direção de um automóvel, passar uma marcha, apertar a embreagem, são funções absolutamente automáticas e muitas vezes a gente comete erros nesses automatismos. Da mesma forma, no cuidado de saúde. Vou dar exemplos bem práticos. Eu recebi um conjunto de informações sobre um paciente e eu deveria ter colocado o conjunto dessas informações no prontuário. E na hora em que eu estava escrevendo, estava digitando no computador, alguém me chama e eu, naquele momento, perco o foco, perco a atenção e omito uma das informações que eu estava escrevendo ou digitando. Ou também posso cometer um outro tipo de erro, que é, em vez de escrever intramuscular, eu vou escrever intravenoso, né? Eu também posso, muitas vezes, pelo cansaço ou por alguma coisa então que me chame a atenção, praticar esse tipo de erro, que são erros ligados, na verdade, aos automatismos que um profissional de saúde ou que um ser humano conduz à sua atividade. Mas eu também posso ter erros que não são erros automáticos, são erros, na verdade, relacionados muito mais ao raciocínio, ao pensamento, em que eu posso, ou por falta de conhecimento, ou por falta, ou usar uma regra errada, eu posso acabar cometendo um erro. Também um exemplo prático. Muitas vezes, quando é um médico e vai fazer um diagnóstico diferencial, esse diagnóstico diferencial
ele depende muito do conhecimento desse profissional de saúde. Ou se eu, por exemplo, vou prescrever um novo medicamento, eu preciso conhecer as interações desse medicamento com outros medicamentos. Então, se eu não tenho esse conhecimento ou não tenho nenhuma ajuda para esse tipo de atividade, na verdade, eu posso cometer um erro, que na verdade é um erro não intencional, mas ele é um erro consciente. Ou também, muitas vezes, eu posso aplicar uma regra errada, e que eu considero que sempre um determinado sintoma ou um determinado sinal está vinculado a uma doença, mas, na verdade, ela pode ser expressão de várias outras patologias. Particularmente em pacientes idosos, em pacientes com muitas morbidades, muitas vezes eu interpreto um determinado sinal usando uma regra que sempre deu certo, ou um algoritmo, mas, naquele caso específico, isso não se aplicava. Então, são erros relacionados, na verdade, a problemas no conhecimento ou aplicação de regras equivocadas. Importante que nós conversemos sobre o fato de que, quando nós estamos comentando sobre os erros, na verdade, eles também podem ser divididos e compreendidos como aqueles erros cometidos por quem está diretamente ligado ao cuidado, né, diretamente vinculado ao cuidado ao paciente, mas também nós podemos falar de falhas sistêmicas, de falhas que ocorrem no plano da organização. Então, vamos comentar sobre isso. Se eu tenho sistematicamente um subdimensionamento das equipes, ou se eu não ofereço uma atividade continuada de educação, evidentemente que essas são falhas não no plano de um indivíduo que está diretamente ligado ao cuidado, mas são falhas no campo da organização. Por que isso é importante? Porque, na verdade, quando ocorre um evento adverso, essa ocorrência de evento adverso, isto é, alguma coisa em que acontece um dano, ela é uma combinação, na verdade, de erros, de falhas ativas, cometidas pelos profissionais de saúde, com essas falhas, com esses erros que a gente pode chamar de falhas sistêmicas. Algo muito importante para que a gente tenha uma abordagem a mais moderna possível é a consideração que é muito discutida na segurança do paciente, de que todo o sistema é perfeitamente projetado para realizar os resultados que produz. E por que isso é importante? Para que a gente não tenha uma ideia de uma individualização do erro, para que a gente tenha uma compreensão da ocorrência do erro menos como uma causa e possivelmente mais como uma competência. Vamos ver isso de um ponto de vista bem prático. Eu tenho no hospital uma série de procedimentos relacionados à prescrição e administração de medicamentos. Se eu tomo, por exemplo, o aspecto dos medicamentos de alto risco, são aquelas medicações que, se aplicadas diretamente, podem produzir o próprio óbito do paciente. Se eu tenho esses medicamentos, que são muito parecidos com os demais, se eles não estão segregados, se eles não estão identificados de uma forma em que eu nitidamente saiba quais são esses medicamentos de alta vigilância, de alto risco, se eu estou mais desatento, ou se na hora em que eu vou pegar um medicamento e alguém me chama atenção, ou se eu vim de um outro plantão e eu estou mais cansado, muito provavelmente a chance de ocorrer um erro, ela aumenta muito. Então, e essas coisas efetivamente ocorrem. Todos vocês viram há alguns anos atrás o caso da profissional de enfermagem que aplicou vaselina na veia de uma criança. O que se passou ali? Esse frasco de vaselina ele era absolutamente igual ao frasco de soro fisiológico. Ele estava equivocadamente posicionado, depositado no mesmo lugar onde estava o soro fisiológico. Essa profissional pegou vários frascos de soro fisiológico, mas também pegou um de vaselina e acabou aplicando depois então a própria vaselina, e essa criança acabou indo ao óbito dias depois. Então é importante entender que houve um erro de desatenção,
essa profissional possivelmente não leu o frasco, sim, mas há um erro de desenho, há um erro de concepção do processo em que o cuidado foi realizado, em que a medicação estava onde não devia estar e ela não estava adequadamente rotulada, ela não estava adequadamente identificada. Vamos dar um outro exemplo. Uma paciente idosa, interna no hospital, e não é aplicado um instrumento de avaliação do risco de queda logo na sua admissão. A equipe está mais desfalcada, as pessoas não têm tanta experiência no lidar com o paciente idoso, essa paciente levanta sozinha para ir ao banheiro, né, tem ali uma leve tontura, acaba caindo e faz uma fratura de crânio. Nós podemos comentar de que talvez a enfermagem não tenha estado presente, o próprio paciente em que não pediu ajuda, mas também não foi aplicado o instrumento de avaliação do risco de queda, então não se tinha identificado que essa era uma paciente com maior risco de queda. Então, para que a gente possa perceber de que quando ocorre um dano, quando chega a ocorrer um dano, você tem um desenho do sistema, né, o sistema de cuidados, que na verdade meio que explica essa ocorrência. E não é um erro apenas de um indivíduo, são vários erros e erros também na própria organização do cuidado. Acho que é muito importante, então, e eu vou repetir isso, já disse, a gente deve olhar para os erros muito mais como consequências, muito mais como sinais de problemas no sistema de cuidado do que especificamente como uma individualização, como um problema de um determinado profissional de saúde. Sistema aqui, acho que é importante que a gente entenda, como um conjunto de elementos que atuam e que interagem, que influenciam uns aos outros. Então, nós podemos falar do hospital como um sistema, em que eu tenho os diferentes serviços, eu tenho as diferentes categorias de profissionais, as diferentes especialidades médicas, eu tenho os equipamentos, todos eles vão interagindo. Se esse desenho não é adequado, a chance de ocorrer um erro, a chance de quando eu estou mais desatento, eu estou mais cansado, ou se é um profissional menos experiente, existe uma chance maior de ocorrência do erro e, portanto, do dano. Aqui nós estamos vendo alguma coisa bastante interessante, que é, na verdade, um pouco a representação disso que eu estava comentando há pouco. Qual seja, nós temos um conjunto de decisões no plano organizacional, no plano administrativo. Eles vão determinar determinadas formas da instituição trabalhar, se as equipes estão dimensionadas, se as equipes estão capacitadas ou não, se os equipamentos estão sendo mantidos de forma adequada, se os processos de comunicação e o trabalho em equipe são processos ricos, são processos efetivamente de troca entre os profissionais. Então, existe uma série de fatores que, na verdade, vão contribuir, em última instância, para a ocorrência de um dano, e se esses fatores estão presentes, evidentemente que, quando os erros ocorrem, eles são facilitados por esses fatores. Eu acabei de falar de uma paciente idosa que levantou sem pedir ajuda. No caso, essa atitude da paciente foi um fator contribuinte, porque ela deveria ter pedido ajuda, né? Mas, ao mesmo tempo, se não existe um instrumento de avaliação do risco de queda, isso também contribuiu. Então, eu acho que é algo bastante significativo que a gente compreenda que seres humanos, profissionais de saúde, eles erram, mas eles erram dentro de um determinado contexto organizacional, eles erram dentro de um determinado contexto em que o cuidado ele é prestado. Vamos dar um exemplo bem prático. A equipe vai realizar um procedimento que a maior parte daquelas pessoas que está presente ali nunca participou. Se essa equipe ela tem uma forma de trabalhar
em que existe uma boa comunicação, em que as pessoas falam das suas preocupações quanto à segurança do paciente, depois nós vamos falar mais especificamente disso, possivelmente essa inexperiência de parte da equipe vai vir à tona. E aí a equipe vai até dizer, bom, será que precisamos trazer alguém mais experiente, alguém que nos ajude? Né? Quais são os riscos existentes na realização desse procedimento? Então, com isso, as possibilidades de erro, elas ficam reduzidas, porque as pessoas, bom, nós estamos identificando esses riscos, vamos fazer isso de uma forma mais preparada, de uma forma cautelosa. Se não for um procedimento de urgência, nós vamos adiar isso para uma situação até melhor. E quando, na verdade, esses erros acontecem e as barreiras, por algum motivo, não funcionam, a gente vai acabar tendo um incidente, pode ser um incidente com dano também. Aqui nós não vamos enumerar, mas só para vocês poderem ter o conjunto de fatores e alguns exemplos, fatores ligados ao paciente, fatores ligados à tarefa, o que eu acabei de comentar, é um novo procedimento, envolve uma nova tecnologia, fatores dos indivíduos, as pessoas têm uma formação mais adequada, aquele profissional, aquela equipe tem uma experiência na realização daquele tipo de procedimento, é uma equipe que se comunica, é uma equipe que conversa, é uma equipe que faz um briefing antes de fazer um procedimento, é uma equipe que faz um briefing antes de começar o seu dia de trabalho. Existe sobrecarga de trabalho, né? Existe um suporte da liderança para que essas pessoas possam trabalhar adequadamente, né? A liderança está próxima, ela está perto de onde o cuidado é prestado, ela busca saber quais são os problemas de segurança que aquela equipe está enfrentando, ou às vezes até problemas relacionados ao financiamento do próprio hospital. Esse conjunto de fatores, na verdade, compõe todo um contexto onde os erros efetivamente acontecem e podem trazer consequências importantes. Nós vamos abordar agora algo que é um pouco do coração dessa aula, que é a ideia de o que a gente deixa de aproveitar, o que a gente deixa de aprender quando não fala de um erro, quando um erro ocorre e ele não é trabalhado, e sobre ele não se conversa, sobre ele não se tenta aprender. Acho que é importante dizer que muitas das nossas instituições ainda, frente ao erro, têm uma postura de culpabilização, uma postura punitiva, uma postura às vezes também de varrer para debaixo do tapete, e que, na verdade, impede que o erro seja identificado, que o erro seja tratado, né? E tratar do erro, na verdade, implica em entender o que se passou, quais foram os passos até chegar naquele erro e como é que aqueles erros ou aquele erro provocou o dano. Então, quando a gente lida com o erro, quando a gente trata o erro, a gente aprende. A gente aprende o que se passou, a gente aprende por que as barreiras não funcionaram. Existia um protocolo, mas o protocolo por algum motivo, ele não foi seguido, porque a própria liderança ali da equipe disse para não seguir e ninguém contestou, porque existe o protocolo, mas as pessoas não conhecem. Então, quando o erro ele é tratado, vamos falar até de uma forma positiva, afirmativa, a possibilidade de que se aprenda, de que se entenda o que se passou efetivamente e se possa fazer uma prevenção da ocorrência, novamente, desses erros e desses eventos adversos. Né? Então, a repercussão direta do não tratamento do erro é a perda de uma oportunidade para sua prevenção, para sua reincidência. E isso é muito importante. Por quê? Porque os pacientes continuarão a ser assistidos, os profissionais de saúde continuarão a prestar o cuidado, e se o sistema de cuidados que está implementado, ele não foi revisto em função dessa aprendizagem, nós podemos dizer, sem nenhum exagero, que possivelmente esse erro acontecerá de novo e possivelmente ele irá ser produtor de dano. Do ponto de vista da equipe também é muito importante, porque
Quando ocorre um erro, muitas vezes os profissionais de saúde, na maioria das vezes, se sentem culpados, ainda mais se ocorreu um dano. Se algum profissional de saúde ele está mais ligado àquela ocorrência do dano, também esse próprio profissional também não se sente bem, se sente ainda mais culpado, ainda mais responsável por essa ocorrência. E, na verdade, se as pessoas também, os profissionais, veem que tem uma série de fatores que estão relacionados à ocorrência desse erro e isso não foi tratado, eu vou dar um exemplo bem prático. Como eu disse, se um paciente cai no chão e o hospital não conta com o instrumento de avaliação do risco de queda, a discussão desse evento adverso e a discussão desse erro relacionado à não existência do instrumento de avaliação do risco de queda, se isso não é trabalhado, se isso não é conversado, muito possivelmente essa equipe permanecerá ou ficará ainda mais insegura. Por quê? Porque aquelas condições, aqueles fatores que contribuíram, continuam presentes. Do ponto de vista também da imagem institucional, às vezes muitas lideranças, muitos diretores, muitos gestores têm a ilusão de que se não tratarem do assunto, se não tratarem do erro, se varrerem para debaixo do tapete, que isso poupará a imagem institucional. Isso é uma ilusão importante, porque, principalmente quando ocorre um dano, a mídia fica sabendo, a comunidade que utiliza aquela instituição fica sabendo. Então, não tratar não significa simplesmente achar, eu não trato, então eu apago isso da memória das pessoas, eu apago isso da mídia. Não é verdade. Na realidade, quando o hospital trata o erro, tenta entender o que se passou, tenta entender o que precisa mudar, é uma forma, na verdade, de ganhar credibilidade. Por que eu estou comentando isso? Porque grandes instituições no mundo todo, no Brasil, instituições que são de padrão internacional, que as pessoas viajam de um país para o outro para se consultarem, essas instituições elas têm casos, eventos adversos graves, com óbito, em que houve o erro, e a forma pela qual essas instituições foram ganhando credibilidade foi falar do erro, mostrar, tentar explicar por que aquilo aconteceu e o que vai ser feito para que aquilo não aconteça. Há um aspecto muito importante nessa postura da instituição em relação à imagem institucional, que é, antes de tudo, pedir desculpas ao paciente, pedir desculpas à família. Daí é o bom começo, porque em que, na verdade, se admite o tamanho do prejuízo, o tamanho do dano que aquilo causou ao paciente e à família, e, ao mesmo tempo, a partir disso, a instituição ela assume a responsabilidade de explicar o que se passou e de fazer melhorias para que isso não volte a ocorrer. O que a gente tem visto de uma maneira geral, e a literatura científica da área tem trazido isso com abundância, é de que essas instituições que têm uma política clara de abertura de informações, o chamado disclosure, elas têm ganho cada vez mais credibilidade e, inclusive, reduzido o seu contencioso jurídico na ocorrência de eventos adversos, e muitas vezes desses eventos estão relacionados a erros. Eu, basicamente, acho que já comentei, então, isso, que é a comunicação dos eventos adversos para a família do paciente, para o paciente, mas só para a gente amarrar e deixar isso bem, quase que como um passo a passo. Antes de tudo, pedir desculpas, solidariedade, empatia, compaixão, sentar junto, Segunda coisa, explicar dentro daquilo que a instituição já entendeu, o que efetivamente se passou, qual foi a cadeia de ações que acabou levando, ou de erros, que acabou levando a esse evento adverso. E, importante, o que está sendo feito? O que está sendo redesenhado? Não tínhamos um instrumento de avaliação do risco de queda, passamos a ter, ou estamos elaborando. As camas tinham problemas em relação às grades, passaram a ter. Os alarmes agora nos quartos, nas enfermarias, estão funcionando.
Houve uma capacitação da equipe no sentido de incentivar os pacientes a usar o alarme sempre que queiram ir ao toalete. Quando há uma mudança dos medicamentos, e essa mudança de medicamentos pode trazer um aumento de risco de queda ou de risco do dano quando ocorre uma queda, então isso precisa ser discutido pela equipe. Então, muito comum com um paciente, às vezes idoso, que vão sendo introduzidas novas medicações e o risco dele aumenta durante a internação ou porque teve uma piora clínica. Então, tudo isso é importante. E acho que nós temos que pensar esse processo de comunicação efetivamente com a ideia de processo, em que muitas vezes, logo que ocorre o evento adverso, a instituição ainda não compreendeu tudo que explica por que ele ocorreu. Então, isso não é uma conversa, é uma primeira conversa. Quando a gente observa o que muitos hospitais hoje estão fazendo, há uma primeira conversa com a família logo que o evento adverso ocorre, mas depois, na medida em que o hospital faz uma investigação, faz uma análise do que se passou, novamente se fala com a família, se conversa com a família. Aqui nós vamos abordar algo que é bem importante, que são também as posturas das lideranças, dos gestores e as posturas dos profissionais de saúde perante o erro, né? O profissional de saúde é preciso que a gente comente que em muitos artigos e na literatura científica da segurança do paciente, o profissional de saúde ele é apontado como a segunda vítima, né? Quando ocorre um evento adverso, ele está diretamente envolvido, muitos profissionais deprimem, muitos profissionais se culpam e muitas vezes são punidos, né, de forma, muitas vezes, na maioria das vezes, de forma muito, muito equivocada. Então, o profissional de saúde, ele ao mesmo tempo, ele é vítima, mas ao mesmo tempo ele é um ator do processo, né? Ele é um elemento importante do processo. Então, nós temos que incentivar muito os profissionais de saúde, além de apoiá-los, mas eu vou comentar isso quando for falar do papel dos gestores, da liderança, mas o profissional de saúde, ele deve ser muito incentivado e ele deve falar do erro. Se ele está vendo um colega praticando um erro, ele deve abordá-lo, ele deve conversar, né? As pessoas devem falar sobre a possibilidade da ocorrência de um erro ou sobre erros que estejam ocorrendo, né? A ideia do stop the line, né? Quer dizer, parem as máquinas, é uma ideia muito importante, porque se eu estou vendo que um colega meu, um profissional de saúde, está lidando com um paciente sem ter feito a higienização adequada das mãos, é minha responsabilidade, é meu papel abordá-lo, dizer, colega, olha, a higienização adequada é uma proteção do paciente, é evitar a transmissão de infecções e tudo mais. Então, isso é um elemento importante. O segundo também é que o profissional de saúde entenda de que ele tem uma sabedoria, ele tem um conhecimento e ele deve usar esse conhecimento a favor do redesenho dos sistemas de cuidado, a favor da introdução de mudanças, da introdução de melhorias, né? Então, acho que isso é algo bem importante. Vou dar um exemplo também prático. A higienização das mãos. É sabido que se os dispensers de solução alcoólica ou as pias com sabão, se elas estão mais próximas dos ambientes de cuidado, isso facilita muito que o profissional higienize as mãos nos 5 cuidados, como preconizado pelo protocolo do Ministério da Saúde e pela OMS. Então, se ele, por exemplo, tem uma percepção de que tem que andar um bocado, de que é um processo difícil conseguir higienizar as mãos, ele deve nitidamente dizer, olha, precisamos mudar esse processo, precisamos de mais pias, precisamos tornar isso mais fácil. Outra coisa importante é que o profissional de saúde ele é parte ativa na comunicação e no trabalho em equipe, não é? Essa equipe não trabalha adequadamente, essa equipe não se comunica. Não, nós todos aqui como equipe possivelmente não conversamos, não criamos oportunidade para falar das nossas preocupações com a segurança do paciente. Será que aquele paciente agravou? O que eu preciso prestar mais atenção nesse agravamento? O que isso pode trazer, trouxe de novidades em relação à segurança do paciente? Será que aumentou o risco de
o risco de queda, vai ter que ser feito um novo procedimento. Esse procedimento, será que a condição clínica dele é adequada para que isso seja realizado? Então, o profissional de saúde ele também é parte muito ativa, quer dizer, o trabalho em equipe também depende de cada um. Uma outra coisa muito relevante é que esse profissional de saúde esteja cada vez mais aberto aos comentários, às perguntas, às sugestões do paciente e de sua família, família do paciente. Muitas vezes é o paciente que vai ajudar o profissional de saúde a não cometer o erro, né? Muitas vezes há um erro, por exemplo, por não uso adequado da pulseira de identificação e um procedimento, uma medicação vai ser aplicada no paciente errado. Se esse paciente, por exemplo, tem uma postura de dizer, não, mas eu nunca tomo esse remédio, é a primeira vez, será que sou eu mesmo? E isso dá uma chance ao profissional de saúde de dizer, oh não, e desculpe, era para um outro paciente que tem um nome quase igual. Então, cada vez mais se reconhece que o familiar, o paciente, tem uma contribuição a dar e os profissionais de saúde podem e devem estar cada vez mais abertos e desejosos desse tipo de contribuição. E, por fim, a vida de profissional de saúde é uma vida de estudo, é uma vida de novos conhecimentos. Então, também, ainda que seja a própria instituição que deva oferecer processos de educação continuada, também cada profissional de saúde deve buscar conhecer cada vez mais sobre o seu trabalho, e isso faz diferença. É preciso, e agora nós vamos falar da liderança, é claro que o conhecimento hoje atingiu um tal volume que nenhum de nós, em sã consciência, consegue armazenar, né, no seu cérebro todo o conhecimento que é necessário para o trabalho. E aí nós fazemos disso, inclusive, uma ponte para o trabalho da liderança, porque como é que a gente, inclusive, disponibiliza através da informática, né? Através das prescrições informatizadas, através dos lembretes, dos checklists, um conjunto de informações que os profissionais de saúde precisam ter e que muitas vezes você não vai conseguir armazenar. Será que um ser humano, um médico, vai conseguir armazenar todas as interações medicamentosas existentes? Ou todas as interações medicamentosas mais as modificações no funcionamento dos sistemas, as interações entre os medicamentos e os alimentos, enfim, é algo impossível. Então, na verdade, isso não é um problema dos indivíduos, isso é cada vez mais um problema das instituições em como é que elas disponibilizam esse conjunto de conhecimentos. Mas, para a gente ter uma abordagem um pouquinho mais geral, só para comentar de que quanto mais a liderança está mais próxima dos pacientes, quanto mais ela está mais próxima do profissional, maiores são as possibilidades que essa liderança aprenda, que essa liderança entenda efetivamente o que se passou quando ocorreu aquele evento adverso, que erros foram cometidos, que fatores contribuíram para que esses erros acontecessem, né? Então, a ideia de uma liderança que está mais presente no ambiente de cuidados, ela é muito importante, porque quando a liderança está mais presente, isso desperta mais confiança, isso desperta que o profissional de saúde vai poder dizer, olha, mas ocorreu isso, a nossa dificuldade é essa, esse processo precisa ser redesenhado, em que a gente tira aquele peso da culpa, da punição e leva a discussão do erro para um lugar muito melhor, que é o lugar da aprendizagem, que é o lugar da prevenção, que é o lugar do vamos fazer mudanças e tal, né? E acho que é sempre importante essa ideia, né, de que isso também esteja alinhado com os objetivos maiores da instituição. E sempre a liderança também não pensar, e quando a gente fala de evento adverso no cuidado de saúde, um paciente no mesmo dia, ou quando você vai estudar a ocorrência de um evento adverso, paciente muitas vezes no mesmo dia passou pela área de imagem, passou pela enfermaria, vários especialistas médicos intervieram, várias equipes multiprofissionais intervieram. Então, na verdade, essa ideia de um pensamento mais sistêmico, a ideia de um pensamento que olhe para a prevenção de eventos adversos e a prevenção de erros, olhando para a instituição como um todo e olhando muito para
para o relacionamento entre esses pedaços, entre esses setores. De um ponto de vista bem prático, a gente pode apontar alguns elementos do ponto de vista do comportamento da liderança, né? Primeiro, ocorreu um erro, ocorreu um evento adverso com dano, o apoio ao profissional de saúde, né? Para que ele não se transforme de fato na segunda vítima. E esse apoio deve incluir a ausência, a gente banir as posturas de punição, de culpabilização. A segunda pergunta, a segunda questão que é muito importante é a mudança da pergunta. Em vez da gente perguntar quem estava envolvido, a gente perguntar o que ocorreu, o que levou a esse evento adverso. Entender todo o erro e todo o evento adverso, a ocorrência, como uma possibilidade de aprendizagem, como uma oportunidade de melhoria. Isso é muito importante, porque é daí que é a base. Se isso está claro para a liderança, essa liderança vai tentar desenvolver uma nova postura junto aos profissionais de saúde, vai fazer um esforço para compreender o que foram o conjunto dos fatores que efetivamente contribuíram, e ela vai tornar a possibilidade de falar dos erros, falar das preocupações em relação à segurança do paciente, como se fala em inglês, o speak up, uma coisa real, não uma coisa do discurso, mas uma coisa efetivamente real. Um outro elemento importante da liderança é que, compreendido os fatores contribuintes, compreendido aquilo que precisa ser mudado, efetivamente a liderança apoiar a introdução dessas mudanças, que são, muitas vezes, introdução de protocolos, introdução de checklists, introdução de lembretes, criar dinâmica nas equipes que melhorem o trabalho em equipe, que melhorem a comunicação. E, por fim, a utilização de ferramentas adequadas para a compreensão desses fatores contribuintes. Aí não é o nosso assunto principal, mas a gente pode citar análise de causa-raiz, análise de fatores contribuintes, análise da confiabilidade humana, que são aí métodos adotados em diferentes circunstâncias e em diferentes instituições. Só para que nós possamos comentar que a aprendizagem em torno da ocorrência de erros é um dos modos de aprendizagem na organização, numa organização de saúde, né? Então, a ideia da não culpabilização, a ideia de que ocorrem erros, ocorrem defeitos, e o importante é identificar e analisá-los e a gente tentar aprender com isso, né? Aqui já caminhamos aí para o final da nossa aula, de comentar que talvez a melhor abordagem, a abordagem hoje mais moderna, é essa ideia de uma abordagem sistêmica, qual seja, em que eu compreendo que as pessoas erram, prestadores de cuidado individualmente falando, vão cometer erros, ou por desconhecimento, por desatenção, por fadiga, mas vão cometer falhas humanas previsíveis, né? O erro humano acontece, o erro humano é previsível em sistemas que são mais desenhados. Então, é claro que um plantão de 24 horas, e que é uma forma de um desenho, né, uma escala de trabalho, ele é muito mais propício à ocorrência de erro do que um plantão de 12 ou até do que um plantão de 6 horas. É a mesma, um profissional de saúde tem uma carga horária numa instituição, mas a forma pela qual essa carga horária é cumprida, ela pode diretamente influenciar a ocorrência desses erros. Então, o que se recomenda muito nisso é de que, e aí os processos de educação, eles são importantes, mas eles precisam estar acompanhados, na verdade, de um verdadeiro redesenho de sistemas, em que a gente possa identificar que situações são mais susceptíveis à ocorrência do erro. Eu citei o exemplo das medicações de alta vigilância, mas nós podemos falar então da prescrição de medicamentos, em que o médico resolve, em função do quadro clínico do paciente, introduzir uma nova medicação, e ele não conta com o farmacêutico clínico revendo as prescrições.
Então, ele mais facilmente poderá prescrever uma medicação incompatível com uma outra que já estava prescrita. Se ele conta com um farmacêutico clínico, se o farmacêutico clínico que está mais aderido a isso, tem um conhecimento maior dessas interações, ele vai chegar e vai poder discutir essa prescrição antes que ela seja efetivamente administrada no paciente. Esses exemplos que eu estou dando, eles dizem respeito, na verdade, ao desenho dos cuidados. O desenho dos cuidados não é uma palavra mágica, é isso, que profissionais estão atuando, que tipo de ferramenta a gente está usando no sentido de avaliar o risco ou não está usando, a prescrição informatizada, tudo isso, né? Ou se eu, na hora de fazer a inserção de um catéter venoso central, quantas centenas de metros ou de quilômetros um profissional de enfermagem precisa andar, ou se isso tudo está ali num carrinho, tudo preparado para que eles possam fazer isso de forma segura e meticulosa, né? Para que nós, então, encerremos a nossa aula, acho que é muito importante, né, recomendações que podem, na verdade, acelerar a segurança do paciente e, de uma maneira direta, ou indireta, vão ter influência sobre a ocorrência do erro, né? A ideia de uma cultura de segurança, e no nosso assunto aqui, o aspecto importante da cultura de segurança é falar dos erros, falar da possibilidade que os erros ocorram, falar sobre os erros no momento em que eles estão ocorrendo ou falar retrospectivamente, né? Entender que é papel de cada um, mas é papel da liderança zelar pela segurança do paciente, né? Se preocupar em como medir, né? Que indicadores vai usar. Hoje existem propostas muito interessantes, uma delas é a ronda de segurança do paciente realizada pela liderança, uma forma de entrar em contato diretamente com as equipes, com os profissionais e, a partir disso, né, construir métricas, construir possibilidades de medir em tempo mais real como a segurança do paciente vai, a questão do financiamento, da pesquisa, pensar em segurança do paciente o tempo todo, pensar em segurança do paciente quando vai se introduzir um novo medicamento, quando vai se abrir novos leitos, quando vai se introduzir uma nova tecnologia. Não adianta também pensar só no quarto, na enfermaria, tem que pensar no pronto-socorro, tem que pensar no centro cirúrgico, tem que pensar no momento da alta, tem que pensar no momento da admissão, né? Uma outra ideia que hoje também tem ganho muita força, e a gente já falou disso ao longo da aula, que é o respaldo à força de trabalho, né? O papel da liderança não é punir, o papel da liderança não é chamar atenção, o papel da liderança não é admoestar, o papel da liderança é apoiar o conhecimento, apoiar a participação, fortalecer o trabalho em equipe. Quando ocorre um evento adverso, apoiar, conversar, ouvir, dar suporte, tudo isso é dar e tentar construir com as pessoas o sentido do trabalho. Um profissional de saúde, de uma maneira geral, é um profissional muito aderido à qualidade, a fazer o bem, a não errar, mas é preciso que nós entendamos que isso também depende muito do suporte da liderança, do apoio que a liderança dá ao funcionamento das equipes, né? Também, por fim, a ideia de muita parceria com os pacientes, muita parceria com suas famílias, conversar sobre a ocorrência do erro, conversar antes que o erro ocorra, quais são as preocupações das pessoas, o que não está sendo entendido, começar a desenvolver folhetos e prospectos que falem sobre a segurança do paciente, tudo isso é muito importante. E claro, tudo isso que a gente comentou hoje depende muito de tecnologia também. Então, a liderança também precisa pensar, né, dentro do seu planejamento econômico e financeiro, quais são aquelas tecnologias que, na verdade, trazem melhorias e, ao mesmo tempo, são capazes de reduzir custos. E tem várias delas que nós podemos comentar, como a prescrição informatizada e outros elementos. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade, dizer do meu prazer em estar com vocês e nos encontrarmos numa próxima ocasião para tratar de outros assuntos relativos à segurança do paciente. Muito obrigado.